Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito bom dia. Nós vamos então dar sequência à nossa leitura do livro de Lucas, no Novo Testamento, e estamos no capítulo 9, falando sobre os processos de curas, nas interpretações mentais que geram curas diante de Deus, através da forma que nós vemos e olhamos as coisas com o olhar de Deus, as reações de Deus e a forma mental de Deus. Uma das coisas que impede o cristão é ele não conseguir, ou por falta da prática contínua, cada vez mais acrescida, né? Em crescente formação de mentalizar, ver as coisas conforme Deus vê, reagir com as coisas conforme Deus reage, considerar as coisas e interpretar as coisas conforme Deus interpreta, ok? Isso gera cura, isso gera aquilo que é a vivência no reino, quando a nossa mente está dentro das essências do reino e ela está agora totalmente em envolvência e formação das coisas que o reino traz e não apenas daquilo que é a vida comum, né? E esse é então o nosso cada dia treinamento diante de Deus. Nossa mente está fora do que são as formas enfermas de interpretações doentias, ou seja, que gera doença, seja espiritual, emocional e física, e agora começarmos a ter a nossa mente cheia das essências. A mente cheia das essências, ela gera em nós cada vez mais uma direção e uma amplitude de visão, né? As coisas eternas, quanto mais você se aproxima, mais tem o que enxergar. Então, conforme a mente vai tendo a forma de Deus de interpretar com saúde todas as coisas, nós enxergamos o reino cada vez de forma maior e melhor, as essências de Deus, os poderes de Deus, o reino de Deus, como diz as Escrituras, e a forma como Ele atua. E conforme nós entendemos melhor e enxergamos melhor, interpretamos melhor, mais acesso Ele tem e a nossa compreensão vai ajustando os nossos passos, a concordância com Ele, e isso facilitando milagres, processos que Deus faz na nossa vida e ao nosso redor, ok? Então nós vamos dar sequência a Lucas 9, verso 28 em diante, que diz assim, ó: cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Então veja que Jesus explicou que a nossa mentalidade ela tem que estar realmente segundo o que Deus pensa, e que nós temos que negar a nossa própria forma doentia de pensar, nossa própria forma enferma de reagir e de interpretar. E isso precisa ser negado para que a gente venha viver o que Deus tem para nós. Depois disso, então o Espírito Santo segue falando aqui na colocação e diz aí, Jesus tomou a Pedro e a João e Tiago e subiu a um monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência e o seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. O que ele estava dizendo aqui? O poder da oração, o poder da comunhão com o Pai, o poder de uma mente cheia do contato com o Pai, da forma que o Pai faz, da forma que o Pai fala, da forma que o Pai vê, da forma que o Pai reage. O poder do contato contínuo de vivência com as essências do Pai, isso é o poder da oração, né? Ela é aperfeiçoada, ela é exercida com constante vida. O que acontece? Essa oração fez com que transfigurasse a aparência do rosto de Jesus, o que havia dentro do Espírito de Jesus, o que havia dentro da alma de Jesus, cheia das essências do reino, cheia das mentalidades do reino, da forma de pensar e interpretar que Deus Pai tem, transfigurou-se, mudou o corpo físico de Jesus, mudou a forma física de Jesus, mudou aquilo que está por fora, o rosto de Jesus. Então a parte do espírito e da alma cheia das interpretações mentais de Deus, elas começam a trazer uma
saúde para o nosso corpo de alma, nosso corpo de espírito. Nós temos uma formação de espírito, uma formação de alma diferente, e isso vai começar agora a transparecer na vida externa, na vida física. E aqui as coisas começam na parte externa a serem demonstradas, né, diante de Deus Jeová. Quando ele, com o rosto em oração, teve a aparência transfigurada e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Então toda a aparência do que estava no Espírito de Jesus e na alma de Jesus começou a vir poder para o corpo e a parte física. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés, que quer dizer as instruções de Deus, e Elias, que é o mover profético, está representando o mover profético. O que diz isso? Quando os nossos pensamentos estão cheios das instruções de Deus, quando os nossos pensamentos e agora o Espírito em prática das instruções estão agindo em viver vivo com o Espírito Santo, em mover profético, porque o mover profético só vive em nós se nós estamos conversando, dialogando, vivendo, ativando o Espírito Santo de Deus em toda a nossa vida. Então, quando o mover profético está em nós, então, o que acontece? Esse diálogo entre Moisés e Elias conosco, ou seja, as instruções de Deus e o mover profético, ele vai resplandecer a mentalidade nossa e a interpretação nossa interna em cura. Nós vamos começar a entender o que gera cura. E o que vai acontecer é que as interpretações mentais enfermas, as interpretações mentais doentias, elas vão embora, elas vão perdendo o efeito e vão embora. Por quê? Porque agora nós estamos com a mente reagindo totalmente conforme a mentalidade de Deus. A própria palavra de Deus é a estrutura da mentalidade de Deus, tá? É a cabeça de Deus nos dada em forma escrita. Então aqui, o que acontece? Jesus fez essa prática na parte prática, né? Os discípulos, ele foi orar, conversar com Deus, e ali ele começou a dialogar com Moisés e Elias. Os poderes da palavra foram efetivados no próprio Jesus e ele resplandeceu, ok? Os quais apareceram em glória, que quer dizer essência, e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então ali eles estavam falando do processo que Jesus haveria de cumprir. Veja, Jesus ali sendo preparado, tanto pela palavra, significando Moisés, e a parte profética do Espírito Santo, significando Elias, e preparando Jesus para todos os momentos. É isso que acontece. Deus não nos quer que nós vivamos em opressão, em pressão, mas Ele, pelo seu poder, vem em conversa conosco, em diálogo e oração. Por isso que Jesus fala: entra à porta do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está no céu, porque em oração o poder da instrução, referido por Moisés, e o poder da palavra profética, referido por Elias, ele vai, pelo Espírito Santo de Deus, instruir e preparar cada fase do indivíduo em cada época para cada circunstância de forma medida. Então não é para a gente ter uma mente enferma. O Pai já preparou equipamentos para a gente manter uma interpretação mental a respeito de toda a época e fase da nossa vida saudável. Por isso que nós temos a companhia do Espírito Santo, a companhia da palavra e a companhia do próprio Pai, porque nós podemos orar ao Pai ao nosso quarto. Então os 3 estão prontos constantemente para nos ajudar na nossa interpretação mental, a sermos interpretados, entendermos as questões da forma como eles veem e preparados com toda a ferramenta de sucesso em cada fase da nossa vida. E aí, o que diz aqui? Pedro 32. Então, eles estavam, né, ali e falando sobre a morte de Jesus, preparando Jesus para o que haveria de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Olha lá, a mentalidade de Pedro estava vagante, né, desapercebida,
fora, meio longe da interpretação do que estava vendo. Com sono, mas quando despertaram, viram, diz aqui, a sua glória, ou seja, viram a essência que estava em Jesus. Jesus em contato com o Pai, recebendo as essências do reino dentro do seu espírito, da sua alma, viram essa essência que estava em Jesus. E aqueles dois homens, eles viram também que estavam com Jesus. Verso 33, quando estes se apartaram, né, dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, um para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que estava dizendo. Veja, aqui é uma demonstração de que quando a nossa mente ela está encharcada do reino de Deus, quando a nossa mente está cheia das essências do reino de Deus, quando a nossa mente está cheia da forma de interpretar de Deus, a forma que Deus enxerga e interpreta as coisas, a forma saudável que está a alma de Deus, os sentimentos de Deus, a mente de Deus quanto às coisas, nós também começamos a ter a mesma interpretação e a mesma saúde saudável. Se nós estamos em comunhão em espírito com Deus todo o tempo e todo dia, o plano do Pai é que a nossa interpretação mental seja saudável a respeito de todas as coisas e que nós estejamos bem a respeito de todas as coisas. Porque o nosso contato de comunhão pelo Espírito é direto. Então, há necessidade de nós entendermos que precisamos deixar a nós mesmos. O que é isso? Deixar a nossa forma mental doentia. Deixar a nossa forma de interpretar as coisas enfermas, porque isso gera mais enfermidade em nós e ao nosso redor, seja a área, circunstância ou tema que for, né? A má interpretação, a enfermidade é a má interpretação das coisas, que gera lacunas e efeitos colaterais físicos, materiais e externos, né? Mas aqui, quando começamos a ter a mente e viver as interpretações de Deus sobre as coisas com a mentalidade saudável, o que acontece? Isso fica tão bom na mente, isso enche tanto o espírito também, isso vem preencher tanto a alma e a mente, que o indivíduo não sente falta de viver em outro lugar. O indivíduo não sente falta de outra coisa, ele até esquece que ele anda, que ele vive, que ele faz as coisas, que ele come, que ele precisa trabalhar, né? E aí o que acontece? Ele faz como Pedro disse para Jesus: vamos montar uma tenda, fica eu aqui, né? E que está junto com João, Tiago, Jesus, Moisés e Elias. E aí ele não sabia o que eu estava dizendo. Por quê? Claro que a mente ela preenche a nossa vida e nós começamos a entender que importância, que maravilha os poderes do reino serem eternos. Eles poderem estar sendo compartilhados conosco e ele vai nos acompanhar depois da eternidade, né? Depois da eternidade. Mas temos também que enquanto somos cheios do poder do reino, nós precisamos ministrar o poder do reino justo para a nossa própria vida, para os nossos próprios afazeres, para as nossas próprias famílias e para o nosso redor, né? Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, né, recearam porque desta nuvem. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Significa: este é o meu fruto amado. Filho é fruto, resultado. Deus estava dizendo para eles: esta forma de viver mental, que forma? Em oração, como Jesus orava, e recebia as essências de Deus, a forma de pensar de Deus, de interpretar de Deus, de reagir de Deus sobre as coisas de um jeito tão intenso que ele resplandecia o seu rosto e as vestes. Isso aconteceu com Moisés quando subiu ao monte. No Velho Testamento, foi conversar com Deus, a mesma coisa aconteceu. A forma como ele recebia as essências de Deus, os poderes de Deus, as coisas que Deus trazia, isso enchia seu espírito, enchia sua alma, e ele não tinha mentalidade doentia, enferma, não, ele descia e o rosto resplandecia. E quando o rosto resplandecia, o povo de Israel assustava. Então há uma diferença entre viver uma mentalidade enferma,
uma mentalidade, uma vivência, um ambiente por causa de formas mentais de interpretar doentias. E quando nós começamos a viver orando ao Pai que está no céu, como diz a palavra, entra no teu quarto, ora ao teu Pai que está no céu, e as essências do reino começam a nos ensinar a como interpretar todas as coisas na vida. E aí a nuvem falou: este é o meu filho amado, este é o meu fruto amado, daquele que ora, daquele que recebe as essências do reino. Ele vai ter um fruto amado, a verdadeira palavra dentro dele, agora na forma prática mental, não só do coração. Que crer com o coração é fácil, eu creio que Deus é todo poderoso, não é difícil. A gente vê que essa natureza está segurada por Deus. Deus é o todo poderoso. Agora, crer com a mente é quando o nosso entendimento começa a ser ajustado na interpretação da forma que o Pai vê, da forma que Ele entende, da forma que Ele interpreta. E aí a nossa mentalidade não é mais doentia. A nossa mentalidade não é mais enferma. E isso faz com que o fruto verdadeiro do Filho amado, o fruto amado do Pai, esteja em nós. A palavra em nós, o verbo em nós, Jesus em nós, ok? Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só. Eles se calaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então isso foi um exemplo. O exemplo do quê? Esse exemplo que nós vemos aqui é Jesus dizendo: se você cada dia mais permitir a comunhão comigo completamente, né? Pela palavra, comunhão com as essências de Deus, cada dia mais na forma de interpretar mental das coisas, de ver as coisas, de reagir, não de forma com a mentalidade enferma, mas com a mentalidade de Deus, de vida, você vai estar com um fruto amado, o resultado amado, com Jesus com acesso a todas as áreas, podendo operar os seus milagres, podendo fazer aquilo que Ele quer, podendo agir com grande poder e força da sua palavra, o poder da sua palavra. Por quê? Porque esta é a forma pura, curada, saudável, né, e fortificada que Deus tem na vida. Ele não está com ansiedade, ele não está com opressão, ele não está com problema do coração, ele não está doente, ele não tem pressa, ele não está aflito, o que vai acontecer. Não. Ele é um ser sem problemas. Imagina, um ser que não tem um pequeno problema. Ele não tem problema. Então ele está na paz que é dele mesmo, o amor que é dele mesmo. Ele divide essa essência dele conosco. Ele veio trazer para cada um de nós. Que maravilha, né? Nós observarmos aqui, isso foi um exemplo de que não é desvantajoso para nós escolhermos termos a mentalidade de Deus, a interpretação mental das coisas conforme Deus quer, e o tratamento nosso agora das coisas conforme Deus espera, para que a nossa forma de ser ela possa trazer cura, saúde e restauração. Amém? E aqui então nós seguimos para o verso seguinte. Bem, isso nos mostra também de que muitas áreas, muitos setores, muitas questões das nossas vidas poderiam ser multiplicavelmente curadas, resolucionadas com a mentalidade de interpretação de Deus. Se nós aplicarmos cada vez mais a forma mental de Deus ver as coisas, nós seremos agentes de cura para, diz a palavra, todas as nações. Ou seja, para os problemas e as causas de todas as nações. Porque em Deus e na mentalidade dele, existe solução para todas as nações. Mas depende da nossa comunhão com Deus, de como nós estamos, né, na nossa mentalidade, rejeitando toda a interpretação enferma, toda a forma de reagir doentia, para que nós venhamos a viver realmente o propósito dele de estarmos sendo instrumentos de bênção e vivendo na bênção, não só ser instrumentos, mas nós também vivemos na bênção de Deus, amém? Vamos então dar sequência aqui, verso de número 37.
Diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro grande multidão. Um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. Só o larga depois de ter o quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Trazei-o o teu filho. Veja, Jesus não disse: você tentou expulsar e não deu certo, então deixa para lá. Não. A interpretação mental de Jesus não era permitir que algo ficasse danificado, que algo ficasse enfermo, que algo ficasse disfuncional, que algo ficasse sem restauração, que algo ficasse sem restituição. Todas as coisas diante do Pai, existe possibilidade de restituição. Existe capacidade de restituir, seja o estado físico, emocional ou espiritual. A única medida necessária é o indivíduo ser envolvido querer, o ser envolvido realmente receber, o ser envolvido agir aceitando orientações de Jesus para ser curado. Veja, teve pessoas, que Jesus ao curar, Jesus disse: fala, Jesus disse: abre teu olho, Jesus disse: lava teu olho, vai, lava teu olho. Vai e não faça tal coisa. Estenda a sua mão, levanta, anda. Por que Jesus ordenava uma certa ação e atitude do homem? Porque ele tinha que concordar mentalmente com a interpretação de cura e fazer aquilo, anunciando trinamente diante do Pai de todas as existências que ele estava fazendo aquilo e recebendo aquilo que estava fazendo, porque sobre ele já estava a bênção. Então ele tinha que fazer. E é interessante porque, da mesma forma, os milagres de Jesus estão prontos no reino, todas as bênçãos espirituais estão prontas. E esses milagres, eles já estão preparados para o indivíduo que está pronto a andar numa mentalidade saudável, uma interpretação saudável das coisas. Olhando para a terra e vendo que ele é agente de restituição, porque Jesus veio à terra e trouxe o ministério da restituição, da reconciliação, da salvação. Então tudo agora é para se restituir no poder da palavra. Se chegou um enfermo, é para ser restituído no poder da palavra. Mas aquele enfermo, diz o pai aqui, que ele chegou a Jesus e disse: roguei aos discípulos que o expulsassem, mas não puderam expulsar. Veja, os discípulos tiveram uma mentalidade, que olharam para aquela enfermidade e pensaram: essa não está sendo possível expulsar. E não há nada diante do poder da palavra de Cristo Jesus, o poder da palavra de Deus, que não seja curado, restaurado, restituído. Então, quando vieram, o pai desse menino veio de novo falar com Jesus, Jesus disse: ó geração, formação, da mentalidade dos homens, incrédula e perversa. Incrédula porque desconfiava daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que era as essências de Deus, e perversa porque escolhia, com que não se fizesse aquela cura, não se fosse aceito aquela cura. Então, a vontade de realmente não praticar o poder de Deus. Ó geração incrédula, desconfiada e perversa, com vontade de permitir a continuação da destruição. Aquele que permite a continuação da destruição. Até quando estarei convosco e vos sofrereis? Jesus dizendo: eu sou a vida, eu estou aqui, eu tenho um poder maior, e vocês continuam permitindo que a destruição continue. Continuam permitindo que a mentalidade doentia continue. Continuam permitindo que as enfermidades, os maus tratos, as más interpretações,
os maus relacionamentos continuem danificando, destroçando, destruindo pessoas. Até quando eu vou sofrer isso de vocês? Trazei o teu filho. Então Jesus, por que ele diz, traz ele para mim? Porque Jesus sabia que o poder estava nele, era um poder maior, e era todo o poder do Pai dado a ele, que não tinha nada na terra que ele não pudesse resolver e expulsar. Então ele um dia, se os discípulos não conseguiu, pode levar ele, não, ele traz aqui, porque maior é o que está em mim, Jesus estava dizendo, do que o que está no mundo, nessa enfermidade. Uma vez que a mentalidade estava na interpretação correta, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim, diante dessa enfermidade, traz o menino de volta que nós vamos expulsar ele aqui. Então nós vimos que Jesus sempre mostra a forma da mentalidade extraplanetária. O que é isso? É pensar não nas formas, né, da geografia, da matéria física, da matéria externa, das condições físicas, dos limites de condições físicas, preparados no planeta do formacional, mas pensar conforme a mente de Deus sobre a matéria, né? Sobre, por exemplo, quando Deus mostrou para Moisés, quando ele se apresentou a Moisés, a sarça que pegava fogo e não se consumia, diferentes poderes de Deus acima da lei da física. A física diz que se tem fogo numa sarça, a sarça se corrompe, ela vai corroendo, porque ela não suporta o fogo da sarça. Mas o poder de Deus era além da matéria, além da física, além do que se explica a reação movimentacional da geografia. Ele estava explicando, Deus estava mostrando para Moisés que ele tinha um poder além do que é o que ele já determinou na lei material. Então, quando Jesus olha para aquele menino, ele não estava olhando a lei material de funcionalidade do corpo daquele menino. Ele estava olhando a lei da mentalidade de Deus. Maior é o que está em mim, por quê? Porque a mentalidade de Deus, ela é maior sobre toda a matéria física, espiritual, emocional, ou física, ou materialista. Então, ele disse, traz o menino aqui, porque o maior poder está em Deus. E a mentalidade com Deus, a interpretação com Deus, ela não é da aceitação da enfermidade, ela não é da aceitação da doença, ela é do resultado. Como é que nós continuamos desconfiando, sem atitude, e deixamos que a destruição continue no nosso ambiente, uma vez que nós temos a interpretação de cura sem ser doentia, e nós temos o poder de Deus conosco. Quando o menino vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou novamente, né? Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo. E aqui nós vemos de novo de que todos os seres, eles têm uma parte almática, né? O que é isso? É uma mente. Os animais têm uma mente para se manter e se movimentar nos sentidos. O ser humano tem uma mente para saber se mover, se movimentar e se manter. Os espíritos também têm mentes, porque eles têm uma mente para sair de um lugar para outro, para uma intenção que eles querem produzir, né? Eles querem induzir o ser humano a ser destruído. Então, existe uma mente. Tanto é que os espíritos, eles têm mente em que eles ouvem ordens. Por isso que Jesus deu ordem ao espírito destruído, porque é uma mente, naquele espírito destrutivo. Então, o que ele disse? Jesus disse, né? Repreendeu, disse ao espírito imundo, sai dele. Repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Então, aqui, Jesus disse, essa enfermidade não vai ficar mais nele, vai sair dele, né? E aí, o menino, então, foi curado e foi entregue ao seu pai. E todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. Então, a grandeza de Deus, a grandeza do pensamento de Deus, da forma mental de Deus, sem ser enferma, é aquela qual ele sabe que todo o poder está nele
E ele repreende todo mau estado de destruição, de perversidade. O que é perversidade? Aquilo que é inteiro, aquilo que está puro foi pervertido, foi destruído. Foi tentado, né, desfuncionar aquilo que estava inteiro, completo. Então, tudo que está disfuncional é nosso dever restituir. É nosso dever repreender a enfermidade, a disfuncionalidade e colocar a restituição de Deus, né? E aqui, então, e maravilhando-se de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: abri bem os vossos ouvidos a essas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam isto, que lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a respeito. Jesus estava preparando os discípulos justamente para um tempo de aparente adversidade. A cruz era positiva para o Pai, porque era plano que o único sangue puro na terra, que era o de Jesus, fosse derramado pelos homens. Mas esse caminho desconhecido, ele poderia trazer para os discípulos uma certa desconfiança tão grande que eles largariam a palavra de Deus. Então Jesus já começou a preparar, uma vez que vendo que os discípulos, na hora de expulsar, eles estavam tendo uma mentalidade, às vezes, em vez de olhar para o interior e para o pensamento da mentalidade de Deus e repreender, eles olhavam para aquilo que estavam vendo. Jesus diz: cuidado, porque se vocês são acostumados a ver o que está vendo, considerar o que está vendo sem lembrar do poder da palavra de Deus, da mentalidade de Deus, vocês vão assustar quando vocês virem que eu vou para a cruz. Jesus falando, né? O fator de Jesus indo para a cruz. Então aqui ele estava preparando os discípulos, mas os discípulos não entendiam. Todavia mostrando que o poder verídico do reino, né? O poder verídico daquilo que é Deus, da mentalidade de Deus em nós, ele traz uma direção diferenciada do nosso destino, das coisas da nossa vida. Por que ele traz uma visão diferenciada? Porque maior é Deus, acima de todo desafio, de qualquer circunstância, qualquer coisa, maior é Deus para agir, ok? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esses momentos da sua palavra. Vamos pedir a Ele que esteja conosco sempre mais e que Ele venha nos abençoar nesse dia. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua instrução, por tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará. Seja toda a tua liberdade, Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Ajuda-nos a escolher a tua palavra, sempre a tua direção, em nossa mente, em nosso espírito, em nosso coração. Escolher a ti sempre mais, Senhor, que traz vida, saúde, paz, mansidão em todo o tempo na nossa vida e no nosso ser. Desde agora para todos sempre nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Forte abraço e até mais.